Ele era um CEO poderoso, dono de uma fortuna e de um passado marcado por dor e vingança. Ela era uma garota perdida, sem memórias, que carregava um segredo capaz de destruir tudo o que ele lutou para reconstruir. Quando ele a salvou da chuva fria da noite, jamais imaginou que estava acolhendo a neta do homem que arruinou sua família. Mas o destino tem seus próprios planos. E essa história vai provar que, mesmo entre feridas profundas, o amor pode nascer. A chuva caía com força naquela noite fria. Kang Jun-ho apertava firme o volante do carro, os olhos fixos na estrada à sua frente. Mas sua mente vagava entre as decisões difíceis da empresa e os fantasmas do passado que insistiam em voltar. Ele era um homem de controle, de poucas emoções, ou pelo menos gostava de aparentar isso para o mundo. De repente, um movimento na beira da calçada chamou sua atenção. Um vulto cambaleante apareceu quase à margem dos seus faróis, fazendo com que ele freasse bruscamente, o coração acelerado. Lá estava ela, uma figura magra, encharcada pela chuva, com roupas rasgadas que não conseguiam protegê-la do frio cortante. O rosto dela mal podia ser visto borrado pela água, mas os olhos, aqueles olhos perdidos e assustados, fixaram-se nele por um instante que pareceu durar uma eternidade. Jun-ho desligou o motor e saiu do carro, o som da chuva abafando seus passos, enquanto se aproximava devagar. "Ei, você está bem?" perguntou, a voz firme, mas com uma suavidade rara. "Precisa de ajuda?" Ela não respondeu. Apenas estremeceu, seus lábios trêmulos, olhos cerrados contra a tempestade. Então, sem aviso, seu corpo frágil perdeu o pouco equilíbrio que tinha, e ela caiu no chão molhado. Jun-ho agachou-se rápido, envolvendo-a nos braços antes que seu corpo tocasse o chão com força. "Não, não vá", sussurrou ele, quase como se implorasse para que ela resistisse. Sentiu o corpo dela tão leve, tão frágil, como se estivesse segurando uma borboleta prestes a quebrar suas asas. "Eu não vou te deixar aqui sozinha", prometeu, baixinho, quase para si mesmo. Com cuidado, a levantou, protegendo-a do vento e da chuva que insistiam em açoitar a noite. No carro, enquanto ela se encolhia nos bancos, ele sentiu algo despertar dentro de si. Uma mistura de responsabilidade, medo e uma necessidade inexplicável de cuidar daquela garota perdida. Ela, por sua vez, abriu os olhos lentamente, fitando o rosto do homem que havia parado em sua vida no momento mais escuro. Quem é você?" Sua voz era um fio de esperança e desconfiança. Jun-ho esboçou um sorriso terno, a primeira expressão genuína em muito tempo. "Alguém que não vai deixar você cair outra vez." Enquanto o carro seguia pela estrada molhada, a chuva continuava a cair, mas dentro daquele pequeno espaço fechado, havia uma promessa silenciosa, de proteção, de um novo começo e talvez de algo muito maior que ambos ainda desconheciam. A manhã seguinte chegou com uma luz tímida, quase hesitante, que se infiltrava pelas janelas amplas do apartamento de Kang Jun-ho, mas seus primeiros raios já encontravam caminho entre as cortinas, iluminando a sala onde ela repousava. Ela estava deitada no sofá, envolta num cobertor pesado, as roupas molhadas da noite anterior ainda grudadas à pele. Aos poucos, os olhos dela se abriram. O mundo parecia estranho, uma mistura de sombras e cores que não combinavam com nada conhecido. Ela sentia um nó na garganta, uma confusão que pesava no peito. De repente, uma voz calma cortou o silêncio. "Você está acordada", disse Kang Jun-ho, aproximando-se devagar, um copo de água firme nas mãos, seus olhos atentos e cautelosos. Ela virou o rosto na direção dele, hesitando por um instante, antes de aceitar o copo, com dedos trêmulos. "Pode beber, isso vai ajudar", ele insistiu, sua voz firme, mas gentil. Ela tomou o líquido com cuidado, sentindo o frescor que escorria pela garganta seca. Depois, sua voz saiu baixa, hesitante, quase como se não soubesse se podia confiar naquela própria voz. Onde eu estou? Quem é você?" Jun-ho sentiu o peso daquela pergunta como uma flecha no peito. Não era fácil responder. "Meu nome é Kang Jun-ho", disse finalmente, a voz firme, tentando esconder a preocupação que apertava seu coração. "Você estava na rua sozinha, machucada. Achei que precisava de ajuda." Ela franziu a testa, os olhos buscando dentro de si mesma uma lembrança, uma fagulha qualquer que pudesse explicar o que acontecera. Eu não me lembro de nada", confessou com a voz embargada, a confusão abrindo um abismo de medo e fragilidade em seu olhar. "Não sei quem sou, de onde vim." O silêncio caiu entre eles, pesado e denso como a névoa em um dia frio. Jun-ho olhou para ela, sentindo uma pontada de dor que não sabia explicar.
Quem era aquela garota? E por que, mesmo sem conhecê-la, sentia um vínculo tão profundo e urgente? Ele evitou pressioná-la, decidiu que, por enquanto, o melhor era deixar que ela se recuperasse, que o tempo ajudasse a preencher os espaços em branco. Nos dias que se seguiram, Jun-ho observava cada movimento dela com um cuidado quase paternal. Ela falava pouco, e quando a confusão a dominava, desviava o olhar, escondendo a frustração que apertava seu coração. Mas havia também uma coragem silenciosa, uma força discreta que transparecia em sua determinação de seguir em frente, mesmo sem saber para onde. Para um homem acostumado a controlar todos os aspectos da sua vida, aquela incerteza era assustadora. Mas, ao mesmo tempo, cuidá-la tornou-se uma missão, um propósito que iluminava um lado dele que há muito estava adormecido. Em um desses dias silenciosos, ela tirou do pescoço um pequeno pingente preso a uma corrente fina, um objeto simples e desgastado. Os dedos dela tremiam ao tocar o símbolo, e seus olhos brilharam com uma emoção que Jun-ho não conseguia decifrar. Ele se aproximou devagar, querendo perguntar, mas ela desviou o olhar, guardando o segredo só dela. A memória ainda estava perdida, mas havia algo dentro dela, uma busca, uma chama que não se apagava. E dentro dele, uma sensação crescente, uma mistura de proteção, curiosidade e talvez algo mais profundo, que estava apenas começando a despertar. Os dias se transformaram em semanas, e o apartamento de Kang Jun-ho, antes silencioso e vazio, agora carregava um ritmo diferente. O som suave dos passos dela pelos corredores, os murmúrios hesitantes das conversas trocadas, e até risadas tímidas que escapavam quando ele tentava ensiná-la algo novo. Ela ainda não se lembrava de seu passado, mas naquele espaço começava a construir um presente, frágil, porém cheio de esperança. Jun-ho observava cada pequena vitória dela, um sorriso conquistado, um gesto de confiança, sempre mantendo uma distância respeitosa. Não queria que ela se sentisse pressionada ou invadida. Ele, acostumado a controlar tudo, sentia-se estranho cuidando de alguém tão vulnerável. Mas havia algo que o movia a continuar. Talvez fosse a responsabilidade, ou algo mais profundo que ainda não ousava admitir nem para si mesmo. Numa manhã clara, ela entrou na cozinha com olhos que brilhavam de uma forma nova. "Quero aprender a cozinhar", disse, com uma determinação suave, mas firme. Jun-ho sorriu, surpreso e encantado. "Então vamos começar pelo básico. Nada de fogo alto, ok?" brincou, estendendo a mão para guiá-la. A cozinha logo se encheu de pequenos erros e risadas. Um refúgio seguro onde ela sentia que poderia, finalmente, ser ela mesma. À noite, enquanto revisava documentos para uma reunião importante, Jun-ho olhava para ela adormecida no sofá, o rosto sereno, longe das sombras que tanto a perseguiam. A paz daquele momento era um bálsamo em sua alma atribulada, mas, por baixo dessa calmaria, uma inquietação crescia. Ele sabia que o tempo era um inimigo silencioso. A família dela, poderosa, implacável, já havia começado a procurá-la. Fotos dela circulavam entre contatos obscuros. Mensagens sussurravam seu nome em lugares onde ele não tinha controle. E quando essas peças do passado reaparecessem, nada mais seria igual. A garota, por sua vez, sentia dentro de si um vazio que nenhum carinho conseguia preencher. Às vezes, ficava horas olhando para o pingente pendurado no pescoço, um símbolo misterioso que parecia chamar por respostas que ainda não estavam ao seu alcance. Numa tarde ensolarada, enquanto caminhavam pelo parque perto do prédio, Jun-ho quebrou o silêncio. "Você quer tentar descobrir quem você é de verdade?" Ela hesitou, as mãos entrelaçadas, olhando para o chão coberto de folhas caídas. "Quero, mas tenho medo do que posso encontrar. E se eu não gostar do que descobrir?" Ele apertou sua mão com firmeza, com um olhar que misturava ternura e proteção. "Não importa o que acontecer, você nunca estará sozinha." Ela levantou os olhos para o céu azul, sentindo o vento brincar com seus cabelos. Naquele instante, entre o balançar das folhas e o brilho do sol, ambos entenderam que estavam construindo algo raro, um porto seguro em meio ao caos, um começo para uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Mas a sombra da família dela pairava no horizonte, e a tempestade que se aproximava prometia sacudir tudo o que eles estavam tentando preservar. Com o passar das semanas, a presença dela no apartamento de Kang Jun-ho começou a transformar mais do que apenas o espaço físico. Algo dentro dele também mudava, de maneira sutil, quase imperceptível para os olhos alheios, mas profunda e definitiva em seu coração. No início, Jun-ho se mantinha distante, não por falta de afeto, mas por medo.
Medo de se apegar, medo do passado voltar para feri-lo de novo, medo de se entregar a alguém cuja história ele desconhecia por completo. Mas as pequenas rotinas diárias, os momentos inesperados de ternura, foram dissolvendo lentamente aquelas barreiras invisíveis. Eles começaram a dividir as refeições, a se acostumar com os silêncios confortáveis e até a trocar pequenas confissões. Numa noite fria e chuvosa, enquanto assistiam a um filme antigo no sofá, ela encostou a cabeça no ombro dele, num gesto tão simples, mas carregado de significado, que fez o coração dele disparar. Nunca pensei que pudesse me sentir tão segura, sussurrou ela, com uma voz frágil, quase um segredo. Jun-ho apertou sua mão sem dizer nada, comunicando com o olhar que ali ela teria sempre um lugar. Mas nem tudo era calma naquela rotina que começava a se formar. Certa noite, ela acordou assustada, o rosto pálido iluminado pela luz da lua que entrava pela janela. Suas mãos tremiam enquanto tentava se lembrar de um sonho, ou de uma memória, que a deixara profundamente perturbada. Jun-ho, chamou, a voz trêmula. Eu tive um pesadelo. Ele se levantou rápido, sentando-se ao lado dela, segurando suas mãos frias. Conta para mim, pediu com suavidade. Ela respirou fundo, os olhos ainda vidrados pelo medo. Vi pessoas ameaçando-me, mas não consigo ver seus rostos. Só lembro da voz. Sua voz quebrou. Era cheia de raiva e ódio. Diziam que eu deveria voltar para casa, que eu não era bem-vinda. Jun-ho apertou os dedos dela, sentindo o peso daquela lembrança vaga e cruel. Elas são da sua família? Perguntou, cuidadosamente. Ela fechou os olhos tentando afastar aquele medo. Acho que sim. Mas não sei. É tudo confuso. Naquele momento, ele percebeu o quanto a memória dela era um quebra-cabeça doloroso e que o passado estava mais próximo do que jamais imaginaram. Apesar do medo, ela estava tentando se reerguer, começando a confiar novamente no mundo. E nele. Sorria mais, falava mais, ria até das piadas secas dele, mesmo sem entender tudo. Jun-ho, acostumado a controlar negócios e estratégias, descobria um lado novo, o de cuidar e proteger alguém de forma tão intensa que às vezes o assustava. O apartamento, antes silencioso e impessoal, agora estava cheio de vida, roupas espalhadas, louças na pia, livros abertos, pequenos sinais de uma rotina que construíam juntos. Certo dia, enquanto ajudava a organizar as coisas, Jun-ho encontrou um bilhete escondido dentro de um livro que ela pegara na biblioteca. A letra trêmula denunciava a dor e a busca. Eu fujo de um passado que não quero lembrar, mas às vezes sinto que há uma parte de mim perdida no tempo. Quero encontrar quem eu era, mesmo que isso doa. Ele mostrou o bilhete para ela, que leu com os olhos marejados. Isso foi antes de te conhecer, explicou com a voz embargada. Mas agora, talvez você possa me ajudar a descobrir quem eu sou. Eles se olharam, e naquele instante, a barreira entre o passado desconhecido dela e o presente que construíam pareceu diminuir. Entre medos e esperanças, amizade e sentimentos que floresciam lentamente. Eles não sabiam que o passado deles, silencioso e sombrio, estava se preparando para bater à porta, pronto para testar tudo o que haviam começado a construir. Desde o momento em que ela entrou na sua vida, Kang Jun-ho sentia algo que não conseguia explicar. Uma mistura de responsabilidade e algo mais profundo, quase como se sua alma tivesse sido despertada para protegê-la, para desvendar o mistério que ela carregava dentro de si. Aqueles olhos vazios, desprovidos de memórias, a faziam parecer frágil, sim, mas também corajosa, uma guerreira silenciosa determinada a encontrar respostas, mesmo sem saber exatamente o que. Numa manhã fria, após dias de silêncio pesado e olhares cheios de dúvidas, ela finalmente o encarou com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Jun-ho, eu preciso saber quem eu sou. Não posso viver no escuro para sempre. Sua voz tremia, mas a decisão era clara. Ele a olhou nos olhos, sentindo o medo rastejar por sua espinha, mas assentiu lentamente. Eu vou te ajudar, custe o que custar. A gente vai encontrar as respostas juntos. A partir daquele instante, a rotina deles mudou para sempre. Levantavam-se cedo, encaravam o frio cortante ou o sol forte, e saíam para explorar cada canto daquela cidade que parecia guardar fragmentos do passado dela. Visitavam bibliotecas antigas, hospitais, delegacias, até mesmo bairros que ela sentia que já havia pisado. Qualquer lugar onde uma faísca de memória pudesse acender. Ela parava diante das fachadas, os olhos fixos, quase esperando que as paredes sussurrassem histórias esquecidas. Às vezes,
Um cheiro estranho, um som distante, até o toque de uma superfície despertava uma imagem vaga ou uma sensação confusa. Mas como areia fina, tudo escapava por entre seus dedos. Em uma dessas caminhadas por uma rua que parecia perdida no tempo, Jun-ho percebeu algo que não tinha notado antes. Pequenas cicatrizes, marcas de uma vida dura e cheia de dor, espalhadas nas costas dela. Ele sentiu um aperto no peito. Uma dor silenciosa que parecia gritar mais alto que qualquer ferida física. Mais tarde, quando chegaram ao apartamento, ela entrou para se trocar. Jun-ho estava saindo do banho, o vapor ainda pairando no ar, formando uma névoa tênue ao redor. Ela tentou não olhar, mas seus olhos foram atraídos para as costas dele. Uma paisagem marcada por cicatrizes profundas que cruzavam sua pele como mapas de batalhas silenciosas. Ela ficou imóvel, os olhos arregalados, de surpresa e uma pontada de medo. "O que aconteceu com você?" perguntou a voz quase um sussurro trêmulo. Ele se virou devagar, revelando mais das marcas que carregava, o rosto endurecido por anos de dor e raiva contida. "Foram pessoas que fizeram muito mal para mim e para o meu pai", disse com uma voz que misturava rancor e tristeza. "Pessoas que não merecem estar vivas." O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. Ela sentiu o coração acelerar, um turbilhão de emoções tomando conta. Medo, compaixão, um estranho laço que se formava ali entre duas almas feridas. Naquele momento, algo entre eles se quebrou e se refez ao mesmo tempo. A busca por suas memórias se misturava agora à dor compartilhada, aos fantasmas que os perseguiam, criando um laço invisível e poderoso, quase impossível de romper. Nos dias que se seguiram, a busca ficou ainda mais urgente. Jun-ho começou a usar seus contatos, seus recursos, para investigar discretamente o passado dela. Documentos escondidos, relatos apagados pelo tempo, rostos que pareciam familiares cruzando seu caminho. E em meio a tudo isso, o sentimento entre eles crescia, forte e silencioso. Era um amor nascido da dor, da luta, da esperança. Um amor que, mesmo nas sombras mais densas, encontrava seu espaço para florescer. Mas a verdade, ele sabia, ainda estava por vir. Uma verdade que poderia mudar tudo. Os dias que se seguiram àquela conversa silenciosa no banheiro foram marcados por uma tensão crescente entre eles. Não era só o amor que pulsava no ar, mas também o medo. Medo do que viria quando o passado, até então escondido, viesse à tona. A busca pelas memórias dela continuava, uma mistura de esperança e angústia a cada pista descoberta. Jun-ho usava todos os seus recursos, vasculhava arquivos, acionava contatos antigos, tudo em segredo, enquanto ela tentava juntar os pedaços de um quebra-cabeça que insistia em não se formar. Numa tarde cinzenta, o telefone tocou. Ele atendeu sem olhar o número, mas quando viu quem era, o sangue gelou. "Jae-sung?" murmurou o coração acelerado. Do outro lado da linha, a voz grave e cortante. "Jun-ho, tenho informações sobre a família daquela garota. Achamos algo que você precisa saber." Jun-ho apertou o telefone com força, sentindo uma dor antiga voltar à tona. Han Jae-sung, o homem que destruiu sua família, que deixou marcas que o tempo não conseguiu apagar. O passado veio como uma avalanche. Nos dias que se seguiram, ele mergulhou em documentos, relatórios e testemunhos, até que uma verdade irrefutável se revelou. A garota que ele cuidava, que ele amava, era a neta daquele homem, a mesma família que ele jurara acabar, o mesmo sangue que ele odiava. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés. A mente fervia. Imagens das torturas que sua família sofreu invadiram sua cabeça. O pai dele, humilhado, ferido, uma dor que ele sentia até hoje como se fosse ontem. Como podia amar alguém que carregava o peso de tudo aquilo? Ele não teve coragem de contar para ela. Tentou fingir que nada havia mudado, mas a distância crescia como uma muralha entre eles. Numa noite fria, sentados lado a lado no sofá, ela quebrou o silêncio. "Por que você está tão distante? O que está acontecendo, Jun-ho?" Ele desviou o olhar, a voz pesada. "Tem coisas no meu passado, coisas que você precisa saber, mas eu não sei se consigo te contar agora." Ela segurou sua mão, firme, com uma coragem que o surpreendeu. "Eu preciso saber. Se não for você, quem vai me contar?" Ele respirou fundo, encarou o rosto dela, e as palavras saíram dolorosas e sinceras. "Meu pai, nossa família. Eles sofreram muito. Han Jae-sung, seu avô, foi o homem que destruiu tudo para nós. Ele arruinou nossas vidas." Ela fechou os olhos, tentando processar, a voz embargada. "Eu não sabia.
Eu não sou parte disso. Eu não escolhi essa família, nem o que eles fizeram. Ele a olhou, sentindo a sinceridade e a dor em seu olhar. Eu sei. Mas o que importa agora é o que faremos com essa verdade. Por um instante parecia que o amor deles poderia superar tudo, mas a raiva e o medo dentro de Jun-ho falaram mais alto. Sentiu-se traído pelo destino, mesmo sabendo que ela não tinha culpa. Decidiu se afastar para proteger seu coração e também para dar a ela espaço, mesmo que a dor fosse insuportável. Ela tentou se aproximar, implorou para que ficassem juntos, para lutarem lado a lado, mas ele se fechou, marcado por anos de sofrimento. Aquela noite foi o ponto de ruptura. O amor, que crescia entre eles, foi tragado pela tempestade da verdade, deixando apenas fragmentos doloridos do que poderia ter sido. No silêncio que se instalou, ambos se perguntavam: será que o amor seria forte o bastante para superar as feridas do passado? Ou estavam condenados a viver nas sombras das famílias que os destruíram? Os dias que sucederam, o afastamento foram uma tortura silenciosa para ambos. O apartamento, antes repleto da presença delicada dela, agora ecoava o vazio da ausência e do silêncio cortante. Jun-ho, apesar de sua força e controle inabaláveis no mundo dos negócios, se viu refém de uma angústia que não sabia como domar. Ele passava horas trancado no escritório, olhando para a parede vazia e revivendo a conversa dolorosa que despedaçara seu coração. As cicatrizes físicas nas costas doíam menos do que as feridas abertas em sua alma. Ele se lembrava nitidamente das noites em que seu pai sofrera nas mãos daquele homem cruel. E agora, de algum modo inexplicável, aquele passado cruel havia invadido seu presente, trazendo consigo a mulher que ele amava e que ele temia perder para sempre. Enquanto isso, ela se sentia perdida, como se um abismo invisível tivesse se aberto entre eles. Tentava entender os sentimentos contraditórios que a consumiam: amor, medo, culpa, esperança. Ela não podia apagar sua história, mas também não queria ser definida por ela. Numa tarde chuvosa, ela decidiu enfrentar o silêncio. Pegou o telefone e, com as mãos trêmulas, ligou para ele. A ligação quase não saiu, mas quando ele atendeu, a voz dela era um sussurro frágil. Jun-ho, eu sei que você está distante, mas eu não posso desistir. Não de nós. Ele ficou em silêncio por um momento, sentindo o aperto no peito. Finalmente respondeu com voz rouca. Eu não sei se consigo superar isso, sabe? Não sei se consigo olhar para você e não lembrar do que sua família fez à minha. Ela engoliu a dor, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Eu não sou eles, Jun-ho. Eu nunca escolhi esse passado. Quero ser alguém diferente. E por você, eu estou disposta a lutar. Ele suspirou, a voz carregada de emoção contida. Eu preciso de tempo para aprender a confiar de novo, para não deixar a raiva me consumir. Nas semanas que se seguiram, a distância entre eles os consumia aos poucos, mas também os fortalecia em uma espécie de amor silencioso, feito de saudade e esperança. Foi quando, num momento de clareza, Jun-ho percebeu que fugir do passado não era uma opção. Ele precisava encarar a verdade, não para se prender a ela, mas para libertar a si mesmo e a ela. Decidiu então que a vingança que tanto alimentava seu rancor não seria o caminho para a paz. Ele precisava reencontrar a esperança, o perdão e, principalmente, o amor que um dia o fez sentir vivo. E para isso ele sabia, precisaria quebrar as barreiras que o passado erguera e abrir seu coração de novo, mesmo com medo do que poderia encontrar. Aquela manhã começou diferente. O sol entrava tímido pela janela, mas, no coração de Kang Jun-ho havia uma tempestade silenciosa. Ela não estava. O apartamento, antes cheio de vida com a presença dela, parecia agora um palco vazio de uma peça que perdera o protagonista. Ele tentou ligar. 1, 2, 3 vezes. O celular dela chamava, mas ninguém atendia. A angústia crescia com cada toque que caía no vazio. Com o peito apertado, Jun-ho saiu apressado, correndo pelas ruas, que já tinham testemunhado tantos momentos dos dois. Procurou nos lugares onde costumavam ir, nas ruas que ela havia mencionado nas conversas, nos parques onde tinham caminhado lado a lado. Nada. Até que, chegando a um beco escuro perto do bairro antigo, ele percebeu vestígios de uma briga. Marcas no chão, vidros quebrados, sinais de luta recente. Seu coração apertou ainda mais. Ele se ajoelhou, tocando o chão onde manchas de sangue manchavam o concreto frio. O medo tomou conta dele de uma forma tão intensa que quase o paralisou. Onde você está? Sussurrou, a voz carregada de desespero. As lembranças daquela noite em que a encontrou na chuva voltaram com força. O olhar perdido dela,
a fragilidade que ele prometeu proteger. Sem pensar duas vezes, ele pegou o telefone e chamou seu melhor amigo e investigador particular, Lee Min-jae. Min-jae, é o Jun-ho. Ela desapareceu. Encontraram sinais de briga num beco. Você precisa me ajudar a encontrá-la, rápido. Do outro lado, a voz firme de Min-jae trouxe um fio de esperança. Já estou a caminho, Jun-ho. Vamos encontrá-la. Não vou deixar que nada aconteça com ela. Enquanto esperava Min-jae, Jun-ho voltou para o apartamento, tentando reunir as poucas pistas que tinham. Revisou as mensagens dela, as ligações não atendidas, o bilhete que ela carregava sempre consigo. Tudo parecia um enigma cruel. No fundo, ele sentia que o passado dela, tão temido e evitado, estava batendo à porta de novo, e que aquela vez seria uma batalha muito maior do que qualquer outra que já enfrentaram. Mas a determinação dele era maior. Ele não ia desistir dela, não importava o preço. O amor que sentia, forte e verdadeiro, era a força que o impulsionava a lutar contra as sombras que ameaçavam roubá-la. E naquele instante, Jun-ho fez uma promessa silenciosa para si mesmo. Iria trazê-la de volta, custasse o que custasse. Os dias que se seguiram ao desaparecimento dela foram um turbilhão de emoções para Kang Jun-ho. Cada minuto longe dela era uma facada invisível em seu peito. Ao lado de Lee Min-jae, seu amigo e investigador particular, ele vasculhava cada pista, cada suspeita, até que o quebra-cabeça começou a se formar. Durante a busca, mais do que a angústia pela ausência dela, crescia em Jun-ho uma chama ardente. A sede de justiça, de vingança contra aqueles que os haviam destruído. Sua família. E agora, de certo modo, a dela também. Ele se lembrava nitidamente dos dias sombrios, das torturas que seu pai havia sofrido, das humilhações que ele mesmo testemunhara, da dor que ainda carregava nas costas marcadas pelas cicatrizes da batalha invisível. Eles vão pagar, murmurava, os olhos brilhando com uma fúria contida. Mas essa fúria não era cega. Era uma promessa silenciosa de que ninguém mais sofreria por causa deles. Quando finalmente encontraram pistas que indicavam os responsáveis pela separação e pelas ameaças contra ela, Jun-ho agiu com uma precisão fria e calculista, típica do homem de negócios que sabia usar seus recursos para alcançar seus objetivos. Ele reuniu provas, confrontou inimigos, expôs segredos sujos escondidos sob o verniz da sociedade. Mas no meio dessa tempestade de vingança, havia também um espaço para o amor. Porque tudo que ele fazia, fazia por ela, pela garota que conquistara seu coração e que agora era seu porto seguro, seu motivo para lutar e vencer. Finalmente, depois de muitas batalhas silenciosas, ele conseguiu garantir a segurança dela. E, ao mesmo tempo, percebeu que sua vingança não tinha apenas um objetivo externo, era também uma forma de se libertar do passado, de curar as feridas que o impediam de seguir em frente. Eles se reencontraram num momento carregado de emoção, lágrimas e promessas. Ela, frágil, mas mais forte do que nunca, sorriu para ele com gratidão. Eu sabia que você viria, disse ela, a voz embargada. Ele a segurou nos braços como se nunca fosse deixá-la escapar. Eu nunca vou deixar você ir, prometeu, com a certeza de quem encontrou seu verdadeiro lugar no mundo. E assim, com a justiça feita e o amor reafirmado, eles começaram a construir um futuro juntos, um futuro onde o passado, apesar de pesado, já não os dominava. O tempo passou, e aos poucos, a vida deles começou a se reorganizar como as peças de um quebra-cabeça finalmente encaixando. A garota que um dia chegou perdida e sem memória, agora caminhava ao lado de Kang Jun-ho como alguém que, apesar das cicatrizes, escolheu a esperança. A família dela, aquela que a tinha levado de volta contra sua vontade, agora era um passado distante, um capítulo difícil que ambos concordaram em deixar para trás. Jun-ho, com a força que vinha da dor e do amor, fez justiça com suas próprias mãos, enfrentando os demônios que atormentaram seu pai e a sua história. Mas, no meio de tudo isso, o que mais importava era que eles estavam juntos. Numa noite estrelada, sentados no terraço do prédio, olhando para a cidade que pulsava lá embaixo, ela se aninhou ao lado dele e perguntou, com a voz suave: Jun-ho, depois de tudo, você acha que é possível perdoar? Ele a olhou, sentindo o peso daquela pergunta, a verdade de tudo que viveram pairando no ar. Eu não sei se é fácil, respondeu ele apertando a mão dela, mas acredito que perdoar é o que nos permite viver de verdade, não presos ao passado, mas livres para amar no presente. Ela sorriu, sentindo a paz daquela resposta. E você? Se fosse você, conseguiria perdoar? Ele ficou em silêncio por um instante, olhando para o horizonte. Eu não sei, mas sei que quero tentar por nós. Então virou-se, para ela,
com o olhar sincero e cheio de esperança. E você? Me conta nos comentários o que você faria no meu lugar. Você conseguiria perdoar alguém que destruiu sua família, mas que hoje é a pessoa que você ama? Aquela pergunta ficou no ar. Um convite para quem assistir à história a refletir sobre dor, perdão e o poder do amor. Porque no fim das contas, o que realmente importa é o que escolhemos carregar no coração. O rancor do passado ou a esperança de um futuro melhor. E aí, você conseguiria perdoar alguém que destruiu sua família, mas que hoje é a pessoa que você ama? Conta pra gente aqui nos comentários. Sua opinião pode ajudar outras pessoas a refletirem sobre perdão, amor e recomeços.